Hello, titia chegou, minha gente. Hoje é dia de quê? Dia de Vital Responde. Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas, né? Dos textos, ou melhor, dos vídeos que o Vital responde no YouTube, certo, gente? Meu querido Vital, gratidão por tanto. Como ficarão os esportes neste caso de acabar as competições? Sei que somos todos um. Resposta do Vital. Serão apenas esportes. Servirão para mostrar as aptidões e os dons de cada um, mas sem a necessidade de vencer para obter a premiação. Não haverá manipulação dos resultados e nem arbitragens para definir os vencedores. Apenas diversão, assim como muitos já fazem hoje em algumas atividades artísticas. Abraços de luz. Quando chegar nesse ponto eu volto a acompanhar, porque para mim morreu tudo. Você vê certas coisas aí, você fala, meu Deus do céu. E o pior, né, o quanto de gente, é o pão e circo para começar ainda, né? Mas o quanto de gente que se mata, se esfola e fica revoltado e briga com todo mundo por conta, né, de certos esportes. Isso aqui sim vai valer a pena, né? A gente vê tanta discrepância até financeira, né, entre modalidades. A gente sabe o que move, né? O que está por trás desses valores exorbitantes, muitas vezes em negociações que a gente vê no mundo dos esportes. Mas é isso aí, que vem esse mundo onde o esporte seja diversão. Bom dia, amado Vital, tudo bem? Alguma informação sobre a Guerra Civil do Rio de Janeiro? Esse vídeo foi na época, né, que aconteceu aquele evento no Rio de Janeiro. Como já dissemos, resposta do Vital, como já dissemos muitas vezes, a limpeza agora está sendo feita entre os encarnados. E é a última etapa antes do final de todos os ciclos. Abraços de luz. Dispensa comentários. Essas perguntas foram do áudio do Vital. Não queira se comparar com quem quer que seja. Você é único no plano divino da criação. Aliás, quem não ouviu, ouça esse áudio. Dia 29/10 de 2025. Agora a gente vai aqui para algumas perguntas do áudio-vídeo. Sinais do céu, a nave 3 e Atlas e o registro do fim da Terra 3D do dia 1º de novembro de 2025. As coisas estão melhorando pra caramba. Agora só temos políticos santos, as religiões não enganam mais ninguém, a fome acabou, as crises financeiras deixaram de existir, não ouvimos mais falar de corrupção e as guerras findaram. Agora a pergunta, onde? Resposta do Vital, mudança gera transtorno. O caos é a prova de que a mudança está em andamento. Transição planetária não é uma simples mudança. Toda a podridão causada e usada pelos seus habitantes precisa ser varrida. Compreendendo isso, ao invés de resistir às mudanças, começamos a colaborar para que ela seja mais fácil e rápida. Abraços de luz. Vou falar uma coisinha aqui. Tudo isso que está aí exposto diante dos nossos olhos sempre aconteceu. Só que nós não enxergávamos, porque era tudo feito por debaixo dos panos. A questão é que os panos foram erguidos, só que tem gente que continua não querendo enxergar. Então o Vital tem um texto, né? Não é que o caos aumentou, é que a luz agora se faz muito mais presente e a gente consegue enxergar. Agora veja, vou falar outra coisinha para vocês. Onde é que você está colocando seu foco? Tua energia está indo para onde? Para notícias? Para as mentiras que estão sendo trazidas aí? Para manipulação? Lembre-se, tudo que o sistema quer é o seu ódio, o seu ranço, a sua raiva. É tudo isso que eles querem. Fora outros atributos, né? Atributos não, né? Fora outras emoções, sentimentos densos que alimentam perfeitamente o bifezão dos trevosos. E essa consciência ativada vai acontecer independentemente do padrão vibratório do planeta? Isso significa que o mal vai reduzir drasticamente? Vamos ter prosperidade independentemente da vontade do mal que ainda vai ficar aqui?
Resposta do Vital. O plano divino para a Terra está muito acima das ações dos humanos. O tempo das experiências entre o bem e o mal aqui está terminando. Por isso, teremos o final da transição planetária e o início da ascensão das almas. Quem não está na nova frequência como alma, deixará a Terra. Abraços de luz. A Terra faz a sua ascensão independentemente da humanidade. Agora, quem da humanidade estiver disposto a ascensionar com ela, é só fazer o seu trabalhinho básico de elevar o seu padrão vibracional, de curar as suas feridas, de iluminar as suas sombras, de acessar a sua essência. Gratidão pelas informações e muita luz para todos nós. Porém, tenho uma dúvida. Tomo remédios neurológicos e também canabidiol para aliviar os sintomas da fibromialgia e insônia. Essas medicações podem atrapalhar meu processo de expansão da consciência? Resposta do Vital: não atrapalham. Tudo depende sempre de você. Tu não perde a consciência tomando a medicação. Abraços de luz. Muita gente tem essa dúvida, né, com relação a medicamentos, ao uso de medicamentos e tudo mais. Gente, tem gente que precisa. Tem gente que não tem mais como viver se não for através da medicação. E, infelizmente, isso é uma realidade. Tá tudo certo, não é isso que vai determinar. O que determina é o padrão vibratório, é a consciência. Por isso que aquilo que mexe com a consciência, eu, Marcita, não acho legal. Bati o dedo. E bati o dedo aqui no note também, sem ver. E desligou. E eu já estava fazendo aqui a outra pergunta, quando eu olhei parada, eu falei, meu Deus, eu ia fazer um vídeo inteiro, que não ia ser gravado. Ai, que bom que eu vi. Mas vamos lá. Sobre o clima. Não é geoengenharia manipulada pelo homem? Resposta do Vital: também, mas mesmo assim nada pode ser permitido se não está nos planos divinos. Por exemplo, esses trevosos encarnados na forma humana possuem artefatos com energia. Rebobina, vamos voltar. Também, mas mesmo assim nada pode ser permitido se não está nos planos divinos. Por exemplo, esses trevosos encarnados na forma humana possuem artefatos com energias para destruir e fazer evaporar o planeta, mas não podem usar simplesmente porque se acionarem os botões, nada funciona. A Terra tem um comando superior aos dos homens, porém, algumas coisas como a geoengenharia ainda era permitida, mas por pouco tempo. Abraços de luz. Vejam, a gente vê umas coisas muito estranhas, né? Eu aqui mesmo onde eu moro, eu nunca vi um tempo tão esquisito como esse. Tem dias que amanhece aqui 12 graus. Nós estamos em novembro. 12, 14. É totalmente anormal. Chuva sempre foi nessa época, mas frio não. Um vento gelado esquisito, mas... E a gente sabe que o planeta está passando também pelos seus movimentos. A gente não pode esquecer que a Terra possui seus mecanismos de limpeza. A psicosfera densa, né, o povo vibrando no medo, na raiva, no ódio, na culpa, aquilo tudo, infelizmente, gera uma energia que torna a psicosfera do planeta pesada, densa. A Terra precisa se limpar. E os mecanismos de limpeza dela, infelizmente, não são nada agradáveis. Furacões, maremotos e por aí vai. Então, como é importante a gente cuidar do que a gente está emitindo. Gente, vamos pensar assim, não falam tanto dos poluentes dos automóveis, vamos pensar que aquilo que a gente libera para o planeta, sendo negativo, é um poluente para a atmosfera, para a psicosfera do planeta. Então, a gente precisa ser mais vigilante. E uma forma também de ajudar a Terra é trocando energia com ela. É colocando os pés no chão e, ao invés de receber a energia dela, doar a sua. Por que você não pode doar energia para ela? Mãe Gaia, receba minha energia de amor. Eu sou grata por tudo que você me dá, tudo aquilo que você me permite vivenciar. Eu estou aqui trocando amorosamente energia com você, para minimizar esse sofrimento de Gaia.
Vamos lá. Senhor Vital, seus vídeos passaram a ser meu companheiro de todas as manhãs. Eu creio em tudo que nos ensina. Minha dúvida, se vivemos dentro do domo, ninguém entra, ninguém sai. Como as naves estão no nosso céu? Desculpe minha ignorância, sou uma despeta há muito pouco tempo. Namastê. Resposta do Vital. Nós não estamos dentro de domo. A Terra é um planeta do sistema solar local e orbita ao redor deste Sol. O nosso sistema solar orbita ao redor das Pleiades, e a única restrição que hoje existe é que se ainda existem seres negativos na galáxia, eles não têm mais permissão de vir para a Terra. Abraços de luz. É aquilo, né? Existem as teorias que falam do domo e tudo mais. Eu particularmente também não acredito nesta tese. Eu acredito que a Terra é eu acho que... não. Teve essa mesma questão num Titia Comenta, mas eu mudei, né? Era para ter subido semana passada, vai subir na quarta-feira. E por sinal, Pandora Scatin, foi você que fez essa pergunta para ele, foi exatamente no seu comentário que eu respondi isso. Que eu acredito que a Terra não é como eles nos mostram, mas eu não acredito em Terra plana, nem acredito em domo. Certo? Sim, essa coisa, né? Porteira fechada para essa turma escura. Porteira fechada. Ninguém entra, ninguém sai. Eles detinham o poder, né? Inclusive dessa questão de entrada e saída do planeta. Acabou a festa dessa gente. Acabou não. Acabou. Eu tô falando muito mineirês, uai. Senhor Vital, os cientistas do CERN dizem que abriram um portal e entraram em contato com 3 e Atlas e que eles disseram que estão em missão de paz. Mas detalhe, dizem ser reptilianos e dracos e vieram para reunir as sementes estelares, com certeza sequestrar. O que o senhor acha disso? Resposta do Vital, tudo que vem do CERN é agenda do governo oculto. Um dia a verdade será mostrada. Nada pode parar o que está por vir. O tempo é o senhor da razão. Abraços de luz. Veja, a gente não pode esquecer aqui que já foi falado de uma falsa bandeira, né, com a utilização dos extraterrestres, e que a ideia desse governo oculto era apresentar dracos, greys, reptilianos como seres benevolentes. E quando aparecessem os pleiadianos, os arcturianos, esses aí são do tinhoso. Então, assim, na minha opinião, modesta e humilde opinião, nada disso vai dar certo. Vamos que vamos. Bom dia, Vital. Tenho uma dúvida para ver com o senhor. Uma pessoa que faz vídeo, ela diz com toda certeza que Jesus não se casou com Maria Madalena. Eu fiquei sabendo que Jesus foi casado com ela, teve uma filha chamada Sara. O senhor tem alguma mensagem a falar sobre isso? Gratidão, namastê, o Vital responde. Cada um defende o que conhece. Não discutimos opiniões dos outros. Pelas orientações recebidas, eu entendo que Jesus é um avatar, portanto uma consciência de dimensões superiores. Assim como Maria Madalena, sua contraparte, tinham um relacionamento. Se foram casados ou não, isso não muda sua história nem os fatos. Tiveram filhos, pelo menos uma filha chamada Sara, mas esta é apenas uma parte da verdade. Um dia saberemos toda a história. Abraços de luz. Aliás, deixa eu falar de um vídeo que eu assisti aqui. Agora eu tenho um bloquinho aqui para anotar o que eu preciso amarrar aqui para vocês. Vídeo 6 minutos e 48. Vida Sara Kali. Eu assisti um vídeo muito interessante, por sinal, falando da história de Sara, né? Santa Sara Kali, padroeira do maravilhoso povo cigano. Porque tem Meu Deus, como é o nome? Meu Deus, como é o nome? Gente, deixa eu só pegar o nome para eu não falar bobagem para vocês. É templo? Um momento, por favor. Queira aguardar, por gentileza? Da Sara Kali. Um momento. Castelo Santa Sara Kali. Santuário Nacional de Santa Sara Kali, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. É esse vídeo que eu vou postar para vocês, né, de um rapaz que é ele que ele é esqueci o nome, ele fala lá, guardião, ele tem uma função
importante ali, e ele contando a história de Santa Sara Kali, coisas que eu já sabia de Jesus, Madalena, exatamente isso, né? Enquanto um casal sagrado, a filha Kali, como elas chegaram, né, em Saint-Marie de la Mer, isso tudo a gente sabe, mas tem uma parte da história que eu não conhecia, que é a última etapa, com relação a uma santa que vale a pena assistir. Eu vou colocar lá, vou amarrar aqui no minuto 6h48, vou colocar na descrição e vou liberar lá no canal do Telegram Titia Márcia. Eu achei fantástico e ressoou demais comigo. Pense quando isso aqui for comprovado. Quem de fato, né, foi Jesus, como foi a sua vida aqui, enfim, Maria Madalena, menininha Sara, vamos que vamos. Então esses comentários foram do áudio Sinais do Céu, a nave 3 e Atlas e o registro do fim da Terra 3D, 1/11 de 2025. Próximo vídeo, pare de se culpar e mude sua vida agora, 8/11 de 2025. Teus vídeos se tornam... Ah, sim, teve uma pessoa bem educada que deixou um comentário aqui no áudio do Vital. Pô, teus vídeos se tornaram chatos devido a tantas propagandas e longas que duram um minuto uma atrás da outra e nem sempre posso parar porque estou fazendo para pular a propaganda. Resposta do Vital. As propagandas são responsabilidade do YouTube. Já foi solicitado que coloquem apenas no início e no final dos vídeos, mas não temos o poder de decisão. Fazem o que querem. Na verdade, o interesse deles é vender a assinatura premium a fim de que se possa assistir todos os vídeos sem propagandas. Tudo é interesse comercial. Também não gosto de propagandas. Abraços de luz. Nem sempre, o que as pessoas precisam entender é isso. Nem sempre não. Eu não tenho aqui, né? Eu acredito que não entre propaganda aqui nos meus vídeos, meu canal não é monetizado. Mas a gente sabe que eles fazem o que eles querem, minha gente. Então assim, não adianta ficar reclamando. Não adianta. Eles querem te forçar exatamente a isso, a assinar o YouTube Premium. Quem quer e pode assina, quem não quer, infelizmente, tem que ter um pouco mais de paciência. Gratidão, mestre Vital. Uma dúvida é quando se está casada com alguém que se culpa por erros do passado e não aceita os conhecimentos aqui colocados e vive na escassez. Não quer compreender e aceitar o que já passou. Me sinto presa nesta situação e em dúvida se devo me separar ou manter o casamento, pois tenho este conhecimento em minha vida, mas não consigo avançar. Me sinto presa. Resposta do Vital. A resistência em mudar é a causa da maioria das nossas dores. Se ele não quer entender isso, vai sofrer até o final desta encarnação, pois é uma escolha dele. Quanto a você, não temos muito o que dizer. Ficar com ele é uma opção. Sair da vida dele e seguir a tua jornada também é outra opção. A escolha deve ser sua. Ouça seu coração, pois é lá que estão as respostas. Abraços de luz. Às vezes as pessoas estão numa situação, né, de relacionamento, vivendo à espera de que o outro mude, de que o outro faça, de que aconteça alguma coisa, que faça... E muitas vezes acaba tentando buscar uma opinião ou uma orientação externa para tomar uma decisão que na verdade ela já tomou. Ela só não tem coragem de agir. É a opção de cada um, minha gente. Cada um dá conta daquilo que pode. Em alguns casos, daquilo que quer. Não dá para ficar esperando do outro um comportamento que talvez ele não esteja pronto. E outra coisa, quem somos nós para determinar o comportamento do outro, não é? Vamos lá. Se o erro é aprendizado, então por que se gera karma? Resposta do Vital. O karma é gerado quando cometemos o erro sabendo que aquilo não é ético. Então é uma escolha fazer ou não fazer a ação. Em fazendo, assumirá a obrigação do resgate, ou seja, o karma. Mesmo assim é aprendizado, pois aprendemos que neste caso o preço do resgate será bem mais alto. Abraços de luz. Então assim, você comete um deslize, mas você não sabe que aquilo é um erro. Você não gera karma. Mas quando você faz sabendo que é,
Aí vai precisar reequilibrar. Vamos lá. Irmão Vital, peço humildemente uma orientação. Em certos tempos de minha vida tive pesadelos, 2, 3 por semana. Ultimamente esses pesadelos se intensificaram. Neles, sempre, algo me persegue. No sonho eu tento gritar e não consigo. Acordo ou sou despertada pelo meu esposo gemendo alto como tentando gritar. Normalmente não lembro dos sonhos, mas essa semana foram 3 pesadelos. Um bode com grandes chifres arredondados e cego tentava me pegar. Noutro sonho, uma menina chamava meu nome e saía de trás de uma cortina tentando me pegar. Ela também era cega. Sempre são pesadelos de algo maligno tentando me pegar e eu nunca consigo gritar pedindo ajuda. E sempre acordo com o meu gemido alto. Antes achava que era um irmão sem luz, mas em seus áudios já foi dito que o umbral foi limpo. Sou espírita, oro pedindo proteção, não faço mal a ninguém, não desejo, não tenho pensamentos ruins, sempre oro e vigio, estou de saúde e materialmente. Então não há consciente nada que pudesse me... acho que ela quis dizer estou bem, né? Estou bem de saúde materialmente, então não há consciente nada que pudesse me preocupar ao ponto de ter esses pesadelos. Peço orientação, pois já tenho medo de dormir temendo por pesadelos. Há 3 anos mudei de Porto Alegre para Florianópolis e os pesadelos ficaram mais raros, mas há uns meses voltaram com frequência e mais aterrorizantes. Aguardo por orientação. Obrigada. E o Vital responde: não se preocupe, não são espíritos te perseguindo. São traumas vividos em vidas passadas e que ainda não foram curados. Trauma não é karma, é uma memória dolorosa que nos persegue por longos tempos, até que compreendamos que a vida é um eterno aprendizado. Se erramos no passado, aprendemos as lições. Porém, o custo do resgate depois nos causou traumas. Sonhos são metáforas, mas podem nos dizer algo. E no teu caso, eles estão te dizendo que são tuas próprias sombras pedindo para serem iluminadas. Compreender isso é iluminar as sombras. Você já passou isso, então não precisa mais passar. Abraços de luz. Tem uma técnica que você pode utilizar pegando um copo com água e deixando no seu quarto antes de dormir. Tem até a técnica da água do Ho'oponopono, basicamente é essa. Você pega um copo de vidro e 3/4 de água, tá? Deixa ele lá. Dormiu, amanheceu, você troca aquela água. Joga fora, coloca outra. Faça isso no decorrer do dia. Se você sentir que precisa trocar aquele copo d'água mais vezes, troque. 3/4 d'água, tá? Então, essa técnica, ela ajuda a limpar memórias. Trauma é memória, que precisa ser limpa, né? Ela tem se manifestado justamente para ser liberada. Então aqui foram as perguntas do vídeo do dia 8/11/2025. Pare de se culpar e mude sua vida agora. Comentários do áudio Sexo, Karma e Religião, o que ninguém te contou, do dia 10/11/2025. Meu sonho sempre foi ter uma família, Vital, pois não tive uma na minha infância, foi muito difícil. Não consigo entender porque só atraio relacionamentos ruins, com dores, desamores e sofrimentos. Hoje, com 43 e no 3º relacionamento de casal. Não sei como mudar isso, me ajude, por favor. Vital responde: tudo tem causa em vidas anteriores ou no nosso passado dessa atual encarnação. Compreender isso e fazer os ajustes necessários vai apressar a harmonia desse histórico e vai mudar todas essas situações de desconforto. Abraços de luz. De novo, limpeza de memórias. Se você vive um padrão dentro de relacionamentos, é porque existe um padrão, né? Existem memórias onde você está programado para atrair aquilo. O pessoal fala do dedo podre. Existem as questões, entre aspas, kármicas, claro. Se você precisa resgatar algo, você precisa resgatar algo. Mas nada te impede de limpar essas memórias. Ho'oponopono. Outra coisa que eu vou falar aqui. Você quer ter um excelente relacionamento? Tenha primeiro com você.
Apaixone-se por você. Estabeleça uma relação de amor com você. A sua relação de amor com você é a base para qualquer outra relação, inclusive amorosa. Né? Tem gente que entra em relações por desespero, por capricho, por achar que deve, por N motivos, mas não entra porque quer. É outra situação que muitas vezes leva as pessoas por carência, né? Porque tem que ter alguém. É preciso avaliar por que é que você quer um relacionamento. Mas existem essas técnicas. Pergunto. Analisando o cenário mundial, é sabido que em pouco tempo vai quebrar muita gente financeiramente e criar um pavor geral. Gostaria de saber se tem alguma forma de nos preparar para não passar necessidades em todos os sentidos. Sei que devemos usar nossos sentidos para pedir proteção, mas muita gente vai sofrer com esse movimento mundial que faz parte da agenda desses seres ardilosos. Resposta do Vital. Ninguém vai passar por aquilo que não precisa passar. As tentativas da não-luz querem que acreditemos nisso e em uma série de situações catastróficas a fim de criar uma energia negativa coletiva. Não dê esse combustível para eles. Confie no plano divino. Temos muito mais amparo do que podemos imaginar. Faça o teu melhor e confia. Abraços de luz. Então, aquela velha história, né? De que vai faltar isso, vai faltar aquilo. Eu, Márcia, não acredito nisso. Porque esse é um tipo de energia que não interessa a luz. Eu não estou dizendo que vai ser simples, mas eu não consigo ver esse caos. E veja, ninguém vai passar o que não precisa passar. O que é que você está cocriando para você? Vamos lá. Caro Vital Froso, tem um tempo mínimo antes de cremar, até que o cordão de prata seja desligado? Qual é esse tempo? 72 horas? Resposta do Vital. Até pouco tempo era recomendado 72 horas. Mas como tudo se acelerou agora, pode ser feito no tempo que se leva a enterrar o corpo. Abraços de luz. Olha, gente, eu acho que quando uma pessoa desencarna hoje, eu posso dizer uma grande besteira, até porque eu não tenho essa visão. Mas eu acho que é tudo muito rápido. Já não fica aquela coisa de, sabe... da alma ficar perdida, não sei nem se fica, porque antes a gente lia muito, né, pessoas que inclusive assistiam almas que sentiam a decomposição do corpo porque estavam presos a ele. Eu acredito que muito já mudou nesse sentido, que isso não aconteça mais. Então, não, digamos assim, você, né, a questão da cremação não tem um tempo, né, mínimo para ser realizado. Dizem que se houver uma terceira guerra mundial e forem usadas ogivas nucleares, as almas se desintegram. Faça um comentário sobre isso, por favor. Resposta do Vital. Não vai haver uma guerra nuclear, pois isso não está mais na linha de tempo da Terra. Essa garantia nos foi dada pelos irmãos pleiadianos que estão na proteção do planeta e da humanidade da Terra, justamente porque a energia nuclear pode atingir o corpo astral da alma e também de toda a galáxia. Abraços de luz. Eles não têm mais, gente. Sabe o controle deles, que apertaria o negócio? Não tem mais pilha. Tiraram. Sabe quando você vai, né, para quem ainda assiste televisão, pega o controle e fica lá? Quando olha e nada do controle funcionar, você olha, tá sem pilha, é o deles. Só que não tá largado no mundo não, meu povo. Nunca esteve. Mas esteve sob, entre aspas, o domínio deles, até onde foi permitido. Agora o jogo virou. Não vai acontecer nenhum tipo de conflito mundial. Vamos que vamos. Jesus Cristo teve filhos? Resposta, sim. Não sei quantos, mas pelo menos uma filha chamada Sara. Abraços de luz. Aquele filme, O Código da Vinci, né? Acho que eu já falei disso em algum vídeo. Eu tomei conhecimento dessa história de Jesus, Maria Madalena, quando eu li O Código da Vinci. Falei, não. Será? Ali começou a minha curiosidade, né? E a partir daí, muitos textos, muitas informações foram chegando. Ou seja, nos filmes, eles traziam a verdade, né? Mas é tudo ficção.
momento. Um momento. Gratidão pela resposta da religião. Já passei pelo espiritismo e catolicismo e hoje não consigo mais me encaixar em nenhuma, porque todas limitam. Resposta do Vital. Há casas espíritas onde os dirigentes permitem mais ao conhecimento necessário neste momento de transição. Há também religiosos que estão mais abertos às mudanças que se fazem necessárias. Limitar é permanecer nos dogmas. Isso atrapalha bastante a ascensão da alma. Mas mesmo assim a ascensão só depende de cada um, pois é um estado de consciência. Não existem limites para uma consciência que se expande. Abraços de luz. A gente sabe, né, que acabou se tornando uma ferramenta, sem dúvida, de manipulação e principalmente de limitação, né, dos trevosos. Mas existem alguns movimentos dentro de algumas dessas, vamos dizer, religiões, que vão precisar ser feitos. Né? O Vital fala aqui já de alguns, como eu não conheço, eu não frequento, eu também não posso falar. Mas eu acredito que vai acontecer algum movimento nesse sentido, de se falar de certas coisas, de se ampliar o conhecimento, coisa que já deveria ter acontecido no meu entendimento, mas está tudo dentro de um plano maior. Então essas perguntas foram do vídeo Sexo, Karma e Religião, que ninguém te contou, do dia 10/11 de 2025. Aí no dia 12/11 de 2025, o Vital fez um áudio. Eles estão entre nós, a presença silenciosa dos mensageiros da luz. Mensagem muito boa, mas com uma dúvida. Quais são as tarefas que temos que fazer? Resposta do Vital. São as situações que nos surgem no dia a dia. Quando achamos que temos um problema, na verdade, temos uma tarefa. Compreender o porquê daquilo. Tudo é lição, resgate ou missão. Abraços de luz. Você olhar para as coisas, né, não como um problema, mas como uma tarefa, muda completamente a situação. Muda, tira o peso, inclusive, né? E trabalhar no sentido de entender qual é o aprendizado que nós podemos extrair. Só um segundo. Vamos lá. Senhor Vital, poderia me informar por que no Oriente, Ásia, não se fala em transição planetária? Resposta. Talvez para aquele povo oriental não seja necessário tantas orientações, pois a maioria já tem esse conhecimento. Mas deve haver outros motivos que não tenho como saber. Abraços de luz. Se você for pegar esse povo oriental, né, a filosofia de vida, o conhecimento, realmente talvez esse não seja, né, esse entender de transição planetária não seja uma necessidade para eles. Bom dia, Sr. Vital Froze. Resumindo, são eles que precisam da humanidade. E é como se o trabalho deles já foi concluído, mas tem que esperar os que não terminaram e estão esperando nós humanos para todos chegarem juntos. Gratidão, pois para mim nada faz mais sentido, perdeu a graça, o interesse. Um dia, na live do Demis Viana, ele disse que não tinha possibilidade desses seres estarem aqui entre nós. Isso em 2022. E hoje ele diz o contrário. Ou seja, se contradiz e o senhor confirma. É bom ouvir pessoas que sentem e veem o sentimento do próximo. Gratidão, 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 Vital responde. As informações são sempre atualizadas, mas o entendimento de cada momento depende da maneira que cada consciência está vibrando. Ninguém tem a verdade absoluta, apenas relativa. Mas como tudo muda e cada um sente de acordo com a sua frequência, eu não vejo contradições, apenas diferentes maneiras de entendimento. E todos nós estamos avançando nesses conhecimentos. E assim é. Abraços de luz. De 2022 para cá, muita coisa mudou, né? Muita coisa aconteceu. E outra coisa, gente, eu hoje penso assim, existe muita informação e desinformação, justamente para que a gente coloque o sentir para funcionar. É o sentir que precisa, né? Que a gente precisa seguir. É o que o Vital falou, cada um acaba, né, interpretando ou recebendo de acordo com
a sua vibração, ou seja, de acordo com aquilo que está emitindo, aquilo que sente. Bom dia, amigo Vital. É certo que os avistamentos de naves extraterrestres têm sido cada vez mais frequentes, embora os ainda dominadores do mundo façam de tudo para esconder essas aparições. Minha dúvida: há algum tempo, você postou um vídeo dizendo que os humanos encarnados, da não-luz certamente, também têm naves e, portanto, alguns avistamentos podem não ser dos irmãos galácticos. Como podemos, nesse caso, diferenciar as naves positivas das negativas? Desde já, muito obrigada. Namastê. Resposta do Vital. Quando uma aparição mete medo ou as mídias afirmarem que estamos sendo atacados, então é porque são naves dos próprios humanos que controlam a humanidade. As naves dos seres positivos jamais agirão de forma a assustar as pessoas. Os que têm olhos para ver saberão distinguir perfeitamente quem é quem. Abraços de luz. Deu medo é treva, né, gente? Não há, mas não tem a menor dúvida com relação a isso. Saudações, senhor Vital, bom dia. Uma pergunta: tem recebido notícias sobre eventos que está ocorrendo que retratam o sermão profético? Inclusive a forma como Cristo retorna? Te visto algumas vezes... Como é que é? Deve ser tenho, né? Tenho visto muitas evidências, fatos que estão me chamando a atenção e me emocionando bastante. O Cristo. Um abraço forte e respeitoso, obrigada e desculpe o incômodo ou outra coisa. Resposta do Vital. Cristo representa uma energia, a energia crística ou cristalina. Ele corporificou-se entre nós humanos apenas para deixar sua mensagem. Como ele é uma energia, nunca nos deixou de fato, sempre esteve aqui. Por isso, não vai voltar porque nunca foi. O que vai acontecer é que cada um de nós está ativando essa energia dentro de si mesmo. E a isso se diz que é a volta dele. Ao ativar essa energia, nós iremos ascensionar e se integrar à consciência mais elevada, que se alinha melhor com a energia cristalina. Abraços de luz. Mas tem muita gente que espera que ele volte em carne e osso. Não sei pra quê, só se for pra esfolarem ele de novo, né? Mas vamos lá, é a energia crística, é o Cristo dentro de nós que volta, porque nós estamos fazendo exatamente este caminho de volta para a gente mesmo, para a nossa essência. Então aqui foi do vídeo, eles estão entre nós, a presença silenciosa dos mensageiros da luz do dia 12/11 de 2025. Certo, crianças? Certo. Eu paro por aqui, para não ficar tão extenso esse vídeo, e volto, né, no próximo conteúdo com as perguntas do Vital.